No início de 2025, a Marinha do Irã comissionou oficialmente seu primeiro porta-aviões, o Iris Shahid Bagheri. Ao fazer isso, o Irã entrou para um clube exclusivo de países capazes de operar esses gigantescos navios de guerra e projetar poder muito além de suas fronteiras. No papel, isso parece uma enorme melhoria. Na realidade, o Shahid Bagheri mal pode ser considerado um porta-aviões de verdade e teria dificuldades para sobreviver por alguns segundos em qualquer tipo de confronto com a Marinha dos Estados Unidos. Existem 5 grandes razões para isso. A primeira é simples. O Shahid Bagheri não é um porta-aviões construído para esse fim. Na verdade, é um navio porta-contêineres convertido. Ele começou sua vida como Peregrine, um navio porta-contêineres sul-coreano criado pela HD Hyundai Heavy Industries em 2008. Como outros porta-contêineres, foi usado por anos para transportar grandes quantidades de mercadorias pelo mundo. Por fim, porém, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã decidiu converter essa embarcação em um porta-aviões militar. Ao longo dos anos, eles construíram um convés de voo em ângulo, preservando grande parte da superestrutura original do porta-contêineres. Por um lado, essa é uma maneira bastante engenhosa e econômica de construir um porta-aviões. Embarcações grandes e resistentes costumam ser exclusivas das maiores e mais ricas forças armadas do mundo. Os únicos países com porta-aviões de grande porte, por exemplo, são os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, Índia, França e Itália. Todas essas nações, exceto a Itália, estão entre os 10 países que mais gastam com defesa no mundo. Países como Coreia do Sul, Brasil, Austrália e Turquia também possuem porta-aviões de menor porte, mas também gastam valores relativamente altos com suas forças armadas. O orçamento militar do Irã é menor do que o de todas as nações mencionadas anteriormente, então o país precisa encontrar maneiras de economizar onde for possível, mesmo que isso envolva tomar alguns atalhos e desafiar algumas convenções pelo caminho. É por isso que, em vez de construir um porta-aviões totalmente novo e projetado sob medida do zero, o Irã decidiu usar um navio porta-contêineres como base, economizando uma quantia incalculável de dinheiro em custos de design, desenvolvimento e produção. Infelizmente, essa decisão também apresenta inúmeros problemas, porque, além de ambos serem embarcações enormes, navios porta-contêineres e porta-aviões são incrivelmente diferentes. Os melhores porta-aviões são meticulosamente projetados. Cada detalhe é planejado e calculado com cuidado. Cada camada, cada componente e cada sistema fazem parte da estrutura geral, resultando não apenas nas maiores, mas nas embarcações mais formidáveis que o mundo já viu, com capacidades ofensivas e defensivas extraordinárias e tecnologias de ponta. O Shahid Bagheri está a anos-luz desse tipo de porta-aviões. Quando surgiram as primeiras imagens dele, muitos especialistas notaram sua semelhança com o HMS Furious, porta-aviões da Marinha Real Britânica comissionado há mais de um século na Primeira Guerra Mundial. Analistas compararam o Shahid Bagheri a outros porta-aviões de décadas passadas, também convertidos de embarcações existentes, como o HMS Audacity, outro navio da Marinha Real Britânica, que começou sua vida como um navio mercante alemão, foi convertido em porta-aviões e afundou poucos meses após ser comissionado. Isso não impede criar um porta-aviões funcional usando a estrutura de um navio porta-contêineres ou mercante. Diversas forças militares usaram essa técnica ao longo dos anos, incluindo os Estados Unidos, mas na era moderna, quase todos os porta-aviões são construídos do zero. Por quê? Porque, como o Irã descobriu, embora possa ser uma opção mais acessível, converter um navio porta-contêineres em um porta-aviões é uma proposta bastante desafiadora. Um dos maiores desafios que eles claramente enfrentaram foi construir o convés de voo e a pista de pouso. A antiga superestrutura do navio porta-contêineres ia de lado a lado, e o Irã optou por mantê-la para economizar tempo e dinheiro. Isso significava que não conseguiram construir um convés de voo plano convencional, pois não havia espaço suficiente. Eles precisaram criar um convés de voo inclinado e uma pista angulada para garantir espaço suficiente para decolagem e pouso das aeronaves. Além disso, a pista, que tem cerca de 180 metros de comprimento, é notavelmente estreita, deixando muito pouca margem para erro para os pilotos ao pousarem suas aeronaves no porta-aviões. Se os ângulos deles estiverem até mesmo minimamente errados, eles podem acabar atingindo a superestrutura e causando sérios danos. Por causa disso,
O Shahid Bagheri parece e se comporta um pouco como um monstro de Frankenstein dos mares, uma imitação vaga de um porta-aviões montada de maneiras incomuns e obscuras. E isso acabou virando meio que um meme entre analistas militares, com muitos questionando se ele deveria mesmo ser classificado como um porta-aviões. O que nos leva diretamente ao segundo grande ponto fraco do Shahid Bagheri, suas capacidades como porta-aviões. É verdade, porta-aviões de grande porte realmente fazem jus ao nome e podem transportar muitas aeronaves diferentes. Os maiores e melhores porta-aviões dos Estados Unidos, por exemplo, como o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões em existência e o maior navio de guerra já construído, podem transportar mais de 75 aeronaves ao mesmo tempo. Isso inclui caças de ataque líderes mundiais como o FA-18 Super Hornet e o F-30 e 5 Lightning II, helicópteros como o SH-60 Seahawk e o C-2 Greyhound, aeronaves de guerra eletrônica como o IA-18G Growler e sistemas de alerta aéreo antecipado como o E-2D Hawkeye. Em outras palavras, verdadeiros porta-aviões são basicamente bases aéreas portáteis com vastos convéses de voo, enormes hangares e longas pistas que permitem a decolagem e o pouso seguros de diversos tipos de aeronaves. Eles capacitam os países que os controlam para posicionar forças aéreas inteiras praticamente onde quiserem e coordenar operações em grande escala, longe de casa. O Iris Shahid Bagheri não está no mesmo nível. Ele não tem o espaço nem o comprimento de pista necessários para permitir pousos e decolagens da maioria dos tipos de aeronaves, incluindo caças. Como resultado, ele só é realmente útil para transportar helicópteros e veículos aéreos não tripulados, VANTs, também conhecidos como drones. De fato, imagens divulgadas por autoridades iranianas da embarcação mostraram pelo menos 3 variantes de drones a bordo, juntamente com 4 helicópteros. Embora os detalhes sejam escassos, analistas acreditam que o porta-aviões poderia ser usado para transportar uma variedade de drones de asa fixa, como o Shahed 129 Gaza ou o Kaman 22. Também parece adequado para o lançamento de drones VTOL de decolagem e pouso vertical, assim como modelos de média altitude e longa autonomia. Drones a jato podem ser embarcados em porta-aviões desse tipo, junto a helicópteros para várias funções. Especialistas acreditam que servirá como base para ataques de drones kamikaze de longo alcance contra alvos inimigos. No entanto, quase certamente não será compatível com jatos, bombardeiros ou aeronaves convencionais de guerra eletrônica de qualquer tipo. Novamente, isso não é necessariamente algo ruim. Um porta-aviões de drones e helicópteros é melhor do que não ter nenhum, e os drones certamente terão um papel crescente na guerra moderna no futuro previsível. Esse é um dos motivos pelos quais outros países também exploram porta-aviões mais compactos como este, capazes de transportar exércitos de drones pelo mundo. A Turquia, por exemplo, comissionou o TCG Anadolu, também conhecido como a Fera do Mar Negro, em 2023. O Anadolu é um navio de assalto anfíbio projetado para transportar grandes quantidades de drones para o mar e possui algumas tecnologias e especificações técnicas impressionantes a bordo. Embarcações como essa são, sem dúvida, úteis, mas apenas até certo ponto. Sem ser capaz de transportar jatos e outras aeronaves, o Shahid Bagheri nunca será capaz de igualar a utilidade e o valor de um porta-aviões como o USS Gerald Ford. Ele nunca poderá ser usado para os tipos de operações complexas em grande escala, normalmente associadas a embarcações desse porte e escala. Nunca causará o mesmo temor nos inimigos do Irã que um porta-aviões real com grupo de ataque próprio. Antes de irmos para a próxima falha fatal deste porta-aviões iraniano, inscreva-se no The Military Show se quiser ver mais conteúdos assim. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. O terceiro grande problema do Shahid Bagheri são suas capacidades defensivas. Além de não conseguir igualar o poder ofensivo de um porta-aviões de verdade, ele também está longe de ser tão resistente. Isso não quer dizer que ele não tenha armamentos e defesas a bordo. Autoridades iranianas revelaram que a embarcação está equipada com uma variedade de mísseis, incluindo 8 mísseis de cruzeiro antinavio e outros 8 mísseis multifuncionais, Causa 222. Além disso, possui uma torre com um canhão automático de 30 mm juntamente com várias metralhadoras Gatling a bordo. O chefe da marinha iraniana também afirmou que o navio conta com tecnologia de inteligência de sinais e escuta eletromagnética passiva, além da capacidade de lançar submarinos drones remotos para se defender em águas hostis.
Vale ressaltar que as autoridades iranianas têm um certo histórico de exagerar suas inovações militares, muitas vezes sem evidências reais para respaldar suas afirmações. Devemos, portanto, encarar o que dizem com ceticismo. Mesmo assim, há dados suficientes para sugerir que o Shahid Bagheri pelo menos tem alguma capacidade de revidar contra quaisquer navios ou aeronaves inimigas que possa encontrar. Mas sua defesa ainda é bem inferior aos melhores porta-aviões do mundo. O Gerald Ford, por exemplo, utiliza um sistema de defesa em várias camadas especialmente projetado, incluindo radares avançados e sistemas de guerra eletrônica para detectar e neutralizar ameaças próximas. Combinado com vários sistemas de mísseis líderes mundiais, canhões MK-15 Phalanx CIWS guiados por radar e diversos sistemas avançados de metralhadoras. Além disso, porta-aviões maiores e avançados como este podem transportar muitos caças e aeronaves de ataque eletrônico. Eles têm tantas formas diferentes de se defender, tornando a simples ideia de atacar um porta-aviões uma tarefa quase impossível para qualquer força inimiga. Além de tudo isso, já que quase todos os porta-aviões modernos são projetados e construídos do zero. Eles normalmente são equipados com proteção avançada de blindagem de cima a baixo, além de sistemas de redundância e recuperação para lidar com eventuais danos. O Shahid Bagheri não tem nada disso porque, como explicado anteriormente, ele é pouco mais do que um cargueiro convertido. Navios cargueiros, apesar de resistentes, não têm fortificações militares, casco blindado reforçado nem redes defensivas totalmente integradas em várias camadas. Assim, mesmo com as melhorias do Irã, a embarcação segue bem mais vulnerável a danos e destruição por armas antinavio modernas. Frente a uma força militar como os Estados Unidos, um porta-aviões desses seria apenas carne de canhão. As forças dos Estados Unidos poderiam, em teoria, lançar um ataque de saturação com mísseis, disparando mísseis de terra, ar, mar e debaixo d'água, com apoio de submarinos, para sobrecarregar as defesas limitadas do Shahid Bagheri, danificando seu casco frágil e fazendo-o afundar até as profundezas do oceano em questão de minutos. Outra desvantagem do Shahid Bagheri está ligada a uma fraqueza geral da marinha iraniana, ou seja, o fato de que o Irã simplesmente não possui força naval suficiente para criar um verdadeiro grupo de ataque de porta-aviões. Os Estados Unidos e outras forças militares costumam empregar porta-aviões como forças centrais de grupos de ataque, acompanhados por uma variedade de destroyers, cruzadores, submarinos e outros navios de apoio para oferecer opções defensivas e ofensivas diversificadas. Mesmo marinhas menores que possuem porta-aviões ainda conseguem manter um certo nível de proteção em múltiplas camadas ao combinar seus porta-aviões com outros navios e aeronaves. Infelizmente para o Irã, há poucas evidências de que a Marinha da República Islâmica do Irã consiga reunir as forças necessárias para formar esse tipo de grupo de ataque ou escolta. Simplesmente não possui uma força grande o suficiente para isso, sem destroyers dignos de nota, e apenas quantidades limitadas de fragatas, corvetas e navios de patrulha. Novamente, isso limita severamente as aplicações práticas e a sobrevivência do Shahid Bagheri. Potências militares como Estados Unidos e China podem enviar porta-aviões com confiança para operações a centenas ou milhares de quilômetros de casa. Eles sabem que esses navios de guerra estarão seguros, não só por suas defesas a bordo, mas também pelas proteções dos navios, submarinos e aviões de seus grupos de ataque. Isso permite que eles projetem poder de forma ampla e distante. Porém, com só um porta-aviões abaixo do padrão e poucos reforços, o Irã não consegue competir. Seu porta-aviões atua mais como apoio do que como líder de grupo de ataque. Ele não seria muito útil se o Irã quisesse estabelecer superioridade aérea sobre um inimigo, por exemplo, ou realizar missões de ataque de precisão em profundidade, ou mesmo apoiar operações de combate expedicionárias sustentadas além de suas águas nativas. A quinta e última fraqueza crítica do Shahid Bagheri são suas especificações muito limitadas frente à maioria dos porta-aviões modernos. Atualmente, muitos porta-aviões alcançam velocidades de 30 nós ou mais, equivalentes a 34,5 milhas por hora. O Gerald Ford é um dos porta-aviões capazes de superar essa velocidade. O Shahid Bagheri, por sua vez, tem uma velocidade máxima modesta de apenas 22 nós, ou 25 milhas por hora. Isso é um problema por vários motivos. Primeiramente, isso significa que se o Bagheri precisar se reposicionar taticamente para evitar ameaças ou escapar de águas hostis, vai demorar muito mais para fazer isso do que outros porta-aviões.
Isso dá mais tempo para as forças inimigas mirarem nele e, potencialmente, destruí-lo. E como ele se move tão devagar, também fica mais fácil para mísseis e bombardeiros travarem o alvo. Além disso, a baixa velocidade desse porta-aviões também significa que viajar longas distâncias em preparação para operações militares vai levar mais tempo, dando ao inimigo mais tempo para entender o que está acontecendo e preparar suas defesas. Em resumo, é muito mais difícil pegar o inimigo de surpresa ou operar de forma rápida e reativa quando você está trabalhando com uma embarcação tão lenta. E não é só com a velocidade que o Shahid Bagheri tem dificuldade. A maioria dos porta-aviões modernos conta com radares avançados, sistemas integrados de guerra eletrônica e comando, permitindo integração em rede e atuação como centros de comando em operações complexas. Poucas dessas características foram observadas ou verificadas no Bagheri. Ele tem tecnologia de radar e sistema seguinte, mas comparado aos porta-aviões dos Estados Unidos, China e outros, parece quase primitivo em design e capacidades. Apesar de tudo isso, o Bagheri não é uma adição inútil à marinha iraniana. Porta-aviões, mesmo os relativamente pequenos e básicos como este, são embarcações altamente valorizadas. Poucas forças armadas possuem esse tipo de navio, e o Irã entrou para um grupo seleto ao construir um por conta própria. E embora ele possa ter pouco valor em situações de guerra naval de alta intensidade, ainda existem muitas maneiras pelas quais as forças iranianas podem se beneficiar dessa adição ao seu arsenal. Com 41 mil toneladas de peso e mais de 240 metros de comprimento, está longe de ser uma embarcação pequena e certamente é grande e forte o suficiente para, no mínimo, intimidar forças menores e mais fracas, além de expandir a projeção de poder do Irã em toda a região do Oriente Médio. Autoridades iranianas também afirmam que o Bagheri tem um alcance operacional de até 22 mil milhas náuticas ou 41 mil quilômetros, permitindo presença e operações que podem durar até um ano sem a necessidade de reabastecimento. Pode haver diferença entre o que o Irã afirma que o Bagheri pode fazer e sua real capacidade, mas é um grande navio, com muito poder de fogo, útil para ataques com drones ou assaltos de helicóptero em áreas costeiras. Com o Irã investindo em tecnologia de drones, pode fabricar drones maiores, melhores e mais avançados no futuro. Todos eles podem ser projetados tendo o Bagheri em mente, abrindo novas oportunidades para vários tipos de operações de base de drones perto e longe do território iraniano. No geral, o porta-aviões tem algum valor, no entanto, suas muitas fraquezas não podem ser subestimadas. Ele está longe das capacidades ofensivas e defensivas dos melhores e até de porta-aviões inferiores. Porta-helicópteros, como os que são usados por países como Japão, França, Coreia do Sul e Austrália, ainda são muito mais poderosos, versáteis e difíceis de enfrentar do que o Bagheri. Seu projeto é inerentemente falho, suas capacidades atuais e futuras são limitadas, e o Irã também tem quase nenhuma experiência quando se trata de manter uma embarcação desse tamanho enorme. As forças do país precisarão aprender e se adaptar rapidamente e com eficiência para aproveitar ao máximo esse colossal sistema de armas. Por essas razões, e muitas outras, grandes superpotências militares como os Estados Unidos certamente não vão se preocupar muito com o Shahid Bagheri. Eles levarão isso a sério, reconhecendo o dano e a ameaça futura, mas não tem motivo real para temer. Bastaria uma barragem de mísseis bem planejada ou um ataque de submarino para afundar esse enorme pedaço de metal nas profundezas do mar. Se o Irã tentasse usar o Bagheri contra a marinha dos Estados Unidos, ele logo desmoronaria diante do poder de fogo e da superioridade estratégica americana. Infelizmente para o Irã, o mesmo vale para sua força naval, muito menor e mais fraca que a marinha dos Estados Unidos, e dificilmente conseguiria arranhar um grupo de porta-aviões americano bem organizado. Em resumo, se o Irã pensou que Bagheri assustaria seus inimigos, então claramente não sabem com quem lidam. Agora, você pode saber como uma possível guerra entre Estados Unidos e Irã ocorreria em nosso vídeo detalhado, hora a hora. Ou confira este vídeo para ver como a superioridade aérea americana foi capaz de destruir todo o sistema de defesa aérea do Irã em questão de minutos durante a Operação Martelo da Meia-Noite, em junho de 2025. E para análises militares mais detalhadas e notícias de última hora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações hoje mesmo.